Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar a resenha de um livro que eu terminei de ler já tem 2 semanas, que é o Pimentas de Rubem Alves. E assim, o que me chamou a atenção nesse livro? Esse livro aqui, o Rubem Alves traz alguns temas assim do dia a dia. E assim, com uma pitada de erotismo, algumas crônicas. Por exemplo, a primeira, que é A Bruxa e a Vassoura. Vem falar um pouquinho sobre a questão de por que as bruxas voavam em vassouras. Só que eu não posso trazer aqui a reflexão que ele traz, mas eu recomendo que vocês leiam. Tem ele na versão digital e também nessa versão, na versão normal impressa, que é que eu preferi fazer a leitura. E ele também reflete um pouco da vida, porque quando ele escreveu, esse foi um dos últimos livros dele, ele já estava idoso. E ele já refletia que ele já não tinha tanto tempo como antes. Eu vou trazer uma leitura aqui para vocês, que está na crônica A Máquina do Tempo. E diz assim: por isso eu escrevo para lutar contra o tempo. A escritura e a leitura fazem os mortos ressuscitar. A escritura e a leitura fazem o passado acontecer de novo. Por isso, ao ler o que aconteceu e não mais existir, nós rimos e choramos como se aquilo que aconteceu estivesse acontecendo de novo. E foi isso que aconteceu comigo. Envelhecendo, tive medo que o meu passado se perdesse. Então, muitas dessas crônicas são baseadas nisso. O medo do tempo que ainda resta de vida, de como viver essa vida, de como deixar o seu legado enquanto escritor. Que história iriam contar deles quando ele partisse? E ele partiu, me lembro que foi no ano de 2014, ele mais o Ariano Suassuna e outro escritor, que eu esqueci o nome agora, não sei se foi o Rubem Fonseca. E eu lembro que eu coloquei no meu convite de formatura uma frase do Rubem Alves, que eu fiz a mensagem aos amigos, que eu também vou ler aqui para. Então, aqui está meu convite de formatura, e aqui eu vou ler a frase para vocês, que diz assim: mas na profissão, além de amar, tem de saber. E saber leva tempo para crescer. Rubem Alves. A outra mensagem foi sobre os amigos que eu fiz e coloquei a frase dele também, uma outra frase, que diz assim: toda separação é triste. Ela guarda a memória de tempos felizes ou de tempos que poderia ter sido felizes. E nela mora a saudade. Porque tudo que nós fazemos hoje é bom que seja feito com amor. Por quê? Para que a gente volte no passado, como é o caso, né, de que eu me lembro que foi um momento importante e foi quando eu refleti toda a minha trajetória na universidade e resumi bem com as frases do Rubem Alves. Então, assim, é um escritor que eu recomendo a leitura, é uma leitura muito leve, muito suave. Ele fala muito em Deus, porque ele foi teólogo. Então, ele teve essa formação, então ele fala muito de Deus, ele traz algumas reflexões de vida, algumas para não dizer muitas. Então, assim, é um autor que quando eu leio, eu sinto o coração quentinho. E quando ele fala a respeito aí de deixar a oportunidade, aqui no livro, né, na crônica que eu li um pedacinho para vocês, deixar com que a história não se apague, é verdade, porque eu tô lendo outro livro já de Zélia Gattai, eu vou trazer a resenha para vocês também. E assim, através da leitura dela, eu sinto como se eu fizesse parte da família dela, como se eu estivesse naqueles momentos que ela narra, porque vocês sabem que Zélia, ela trabalha com memória. Eu não conheço no Brasil uma escritora que trabalhe tão bem com memórias do que a Zélia Gattai. Então, é impressionante. Eu também sinto esse coração quentinho. É como se eu estivesse no sofá da sala dela, ouvindo ela contar as histórias. E eu gosto de conhecer mais sobre ela, mais sobre o Jorge Amado, mais sobre o Caribé, que era super amigo da família, sobre os filhos deles. Então, assim, Zélia também me proporciona todas essas leituras. E isso que o Rubem Alves tinha interesse, né? Deixar esse legado dele, esses escritos, para que a gente pudesse, né, refletir sobre a obra linda dele, conhecê-lo melhor. Um beijo.